Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Na devocional desta manhã, Paulo segue nos ensinando, ministrando aos nossos corações pela unção do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele, a necessidade de abrirmos mãos de direitos, de ter razão, em função das desavenças. Ele exorta não só a termos uma atitude de negar qualquer motivo de escândalo pelas encrencas, pelos desentendimentos que muitas vezes acontecem nos relacionamentos cristãos, e ele exorta a fazer o contrário, a exercermos as virtudes espirituais registradas aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 4 a 10, onde lemos sobre a abnegação de Paulo. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, nós vemos aqui que as pessoas que estão sob a unção de Deus, os discípulos, os pastores, realmente ungidos por Jesus Cristo, têm que ser munidos de coisas que estão em falta hoje em dia. Paciência nas aflições. Neste mundo imediatista, isso só é possível ser vivido na unção do Espírito, nas privações, nas angústias, nos açoites. Quer dizer, tudo aquilo que nós não gostamos, nos ossos do ofício, porque todo aquele que servia a Deus naquele tempo, na condição de Paulo, ele passou por tudo isso, passou por açoites, foi preso várias vezes, conviveu com tumultos onde ele foi açoitado, nos trabalhos, nas vigílias de oração. Paulo jejuava, na pureza, ele tinha toda a paciência. É preciso ter paciência. E ele se via e multiplicava isso, objeto da bondade de Deus. E isso só é possível ser vivido no Espírito Santo, quando o amor é sincero e não fingido. E isso, ao abrir da sua boca, ele ministrava com sinceridade a palavra da verdade, ungida pelo poder de Deus. E ele partia para o ataque com as armas da justiça, ofendendo o mal e se defendendo com a palavra para honra e por desonra. Por infâmia, ele era o tempo todo perseguido, como Jesus o foi, e por boa fama, porque as obras que Deus realizava através do seu ministério, apesar de todas as mazelas da humanidade decaída, eram
um testemunho que lhe dava autoridade para exercer seu ministério em um ambiente dominado pelos enganadores, pelos falsos profetas, falsos mestres que insistiam em assolar a igreja com suas heresias. Ele se portava, ele que já era famoso, né, pelo que Deus fez na sua vida, ele estava contente na condição de desconhecido, mas entretanto bem conhecido. Ele apanhava tanto, ele tinha um desgaste tão grande, uma dedicação, uma abnegação, uma dedicação própria ao extremo, que parecia que ele estava morrendo. Mas essa era a vida dele. Deus o separou para a lógica do Evangelho, que suporta o castigo, né? Mas vive, suporta tristezas, mas está sempre alegre, porque aquilo que Deus tem para nós é muito superior às mazelas, aos sofrimentos que acontecem debaixo do sol. Pobre, ele que já tinha uma condição econômica muito privilegiada quando foi chamado, ele renunciou à sua condição de conforto. Mas, apesar da sua pobreza, ele enriquecia a muitos com o seu ministério. Nada tendo, mas possuindo tudo em Deus, que é o nosso Senhor, que nos chama e nos capacita a toda boa obra. Portanto, se hoje passamos por situações estas listadas aqui, apeguemo-nos a Deus, perseveremos para que saibamos, para que experimentemos qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Tudo o que Deus tem para nós é superior a qualquer riqueza deste mundo. Que nós neguemo-nos a nós mesmos e que Cristo cresça em nós para sermos relevantes como discípulos de Jesus Cristo. Assim como ele o foi e o é, porque ele morreu, mas os seus ensinamentos permanecem até hoje para nos ensinar. E ele mesmo ressuscitou e está conosco todos os dias até a consumação do século. Que neguemos a nós mesmos e que Cristo cresça em nós. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me